Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Marim e eu tô aqui para tentar trazer hoje um pouco mais de clareza sobre o assunto vício emocional e as nossas sombras. Qual que é o objetivo maior que eu vou estar fazendo nesse vídeo? Nós somos 90% de inconsciente. A gente deixa a nossa vida se dirigir pelo nosso inconsciente, que é onde está tudo que vocês podem imaginar, que é onde está o nosso subconsciente, nossos medos, traumas, memórias afetivas, tudo isso. Muitas vezes a gente vai criando relacionamentos, vivendo relacionamentos no geral, tá? Não digo só a parte da parceria afetiva, né, do casal, mas a gente vai deixando tudo isso dirigir a gente com o nosso inconsciente. A gente vai tendo atitudes que muitas vezes a gente nem sabe. Já aconteceu com você? De você ter atitudes que depois você fala, nossa, eu nem sei por que eu fiz isso, eu nem sei por que eu reagi dessa forma. Na hora que eu vi, já foi. Bom, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês que isso, dentro de todos os relacionamentos, atritos, brigas, desentendimentos, padrões repetitivos de comportamento, tudo isso está envolvido em algo chamado vício emocional. O vício emocional, o que acontece? Ele vem o quê? Junto das sombras, né? Um vício emocional, ele só existe se existe sombra. Não tem como acontecer um sem o outro. O que eu tô aqui pra falar pra vocês é que a chave de tudo nós temos dentro da gente uma criança interior, uma criança que viveu lá atrás, que cresceu, que enxergou os pais de determinada forma, que deu missões infantis de determinada forma, que viveu traumas, medos de determinada forma, segundo o próprio inconsciente da pessoa. Imagina eu, Fernanda, criança, vivi um monte de coisa, enxerguei meu pai e minha mãe um monte de coisa e eu me dei um monte de missão, eu me dei um monte de interpretação e dentro disso eu sigo um padrão por todas essas interpretações que eu fiz lá atrás. Como que é o vício emocional? Eu tô aqui, gente, pra tentar trazer uma clareza pra você, pra mim, pra todos nós, de como a gente acaba agindo dentro de relacionamentos por causa dos nossos vícios emocionais. E a primeira coisa que eu tô aqui pra falar pra você só existe dentro de um relacionamento um vício emocional que é compatível com o seu. Então, gente, o que eu tô querendo dizer a gente só tem uma sombrinha muito forte aqui se essa outra sombrinha muito forte tá compatível. E isso vira um vício emocional. Vamos falar de casais, tá? Um dos exemplos que eu vou dar pra vocês é assim, que eu já até falei em outro vídeo. Existe uma pessoa aqui que sente ciúmes, existe a outra pessoa que se sente mal por causa dessa outra que tem os ciúmes. Na verdade, gente, isso é um vício emocional. No fundo, essa aqui, ela quer que essa tenha ciúmes e ela provoca inconscientemente atitudes nessa para que ela tenha ciúmes. E essa precisa sentir os ciúmes. Então, digamos, gente, que tá tudo entrelaçado. São sombras iguais, sombras sendo refletidas, mas acaba virando um vício emocional. Então, muitas vezes a gente não percebe que inconscientemente a gente quer causar alguma coisa no outro. E o outro também, e vice-versa. E a gente vai seguindo um padrão aí de vícios, de comportamentos que a gente não sabe por quê. E sabe qual que é o X da questão pra gente começar a perceber? Perceba dentro do seu relacionamento, parceiro afetivo, pai, mãe, perceba. Você costuma ficar indignado com o comportamento da pessoa? Eu tô dando essa dica pra você tentar perceber. Se você fica indignada, é um X de uma questão de um julgamento muito grande. Normalmente, vamos pensar no relacionamento casal. Você fica indignado com seu marido? Você fica indignada com a sua esposa, com o seu namorado? Perceba na sua vida, olhe pro seu pai, pra sua mãe. Você em algum momento ficou indignado com seu pai, com a sua mãe? Você fica indignado com seu pai? Muitas vezes a gente tem padrões de comportamento que na verdade a gente está validando. A gente quer, sem saber, inconscientemente validar um comportamento que a gente tem ou teve dentro da nossa casa e passar para fora, passar para os nossos relacionamentos. Então a gente vai criando inconscientemente, porque a gente lembra que a gente cria o tempo todo inconscientemente situações para que a gente fique indignada com o outro. E o outro da mesma forma está querendo que o outro crie situações para que o outro fique indignada.
Normalmente a gente tá sempre validando o comportamento ali que a gente viu, interpretou dos nossos pais, que a gente, não que seja aquilo, mas a gente teve essa interpretação. E a gente vai validando e vamos vivendo relacionamentos e relacionamentos nesse inconsciente sem perceber que no fundo é como se a gente estivesse realmente repetindo um padrão. Começa a perceber na sua vida ou até na vida externamente de outras pessoas, mas só para você ver, tem um parâmetro de referência como isso acontece com frequência. Como a gente repete esses padrões de comportamento. Talvez porque a gente sente, nós filhos, principalmente os caçulas, tá, gente? Se sentem devedores dos nossos pais, a gente também acaba julgando alguns comportamentos, então a gente vem com todo esse pacote de coisas pra gente tentar ser, digamos que o guerreiro, né? Ter as nossas missões e a gente fala, nossa, ali, aquilo que eu vi, eu realmente vou fazer igual. Ou ao contrário, a gente vem com uma atitude, aquilo que eu vi, eu não vou fazer igual. E aí a gente vai pros extremos dos comportamentos. Então, o X da questão é, existe aqui, ó, papai e mamãe, existe aqui papai e mamãe. Existe aqui uma filha, tá? Tô dando um exemplo, e existe aqui um filho. Gente, essa pessoa aqui, ela vem com esse pacote, com todo esse pacote, você tá vendo? A gente vem aqui 50%, 50% daqui. E normalmente o que a gente faz? A gente vem com todos esses julgamentos e a gente deixa de exercer a gratidão pelos nossos pais, independente de qualquer coisa. Então, se eu tivesse que te dar um conselho, trazer um pouco mais de clareza hoje, eu tentaria te dizer, independente do que você viu aqui, do que você interpretou aqui, seja grato, haja com leveza, não deseje repetir inconscientemente aquilo, porque se você reparar na sua vida, pega a sua vida agora, tenta enxergar o seu relacionamento atual ou tudo aquilo que você já viveu e pensa, será que você inconscientemente está repetindo algum padrão do seu pai, da sua mãe? Porque a gente não sabe, a gente é muito pouco do nosso consciente. Eu já fiz vídeos aqui explicando o que é consciente, o que é inconsciente. Então, quanto mais a gente vai buscando ser consciente, expandir a nossa consciência, a gente vai buscando um estado de estar mais presente, sem julgamentos. E a gente vai deixando tudo aquilo para trás, todas aquelas nossas missões inconscientes. Quanto mais a gente está presente aqui agora, a gente não está sendo dirigida pelo nosso inconsciente. É por isso que, gente, eu aconselho super meditação todo dia, para buscar essa presença, para buscar esse consciente. Então, Fernanda, como que eu poderia quebrar um vício emocional dentro de um relacionamento? Como que eu poderia perceber que tá acontecendo isso? Opa, eu tô criando isso, eu tô percebendo isso, e trazer essa consciência. Primeira coisa, gente, é a gente enxergar. Porque muitas vezes a gente não quer enxergar que a gente tem isso, que a gente sente isso. E o que a gente faz quando a gente não enxerga um vício emocional, uma sombra? A gente coloca pra debaixo do tapete. E quando a gente coloca uma sombra pra debaixo do tapete, gente, ela fica muito maior, ela externaliza, ela fica bruto o negócio. E vão acontecer situações que você vai perceber essa sombra agindo, porque no fundo você não tá querendo olhar pra ela. Então o primeiro passo seria o quê? Reconheça essa sombra dentro de você, dentro desse relacionamento, se existe. Porque normalmente se tá colando é porque tá igual, tá batendo de frente de alguma forma ou de outra. A gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem, tanto da forma positiva quanto negativa. E por mais que a gente não perceba, tá ali, gente. Os vícios, ele aparece de diversa forma. Vamos imaginar uma sombra da insegurança. Ela pode aparecer de determinada forma numa pessoa e de determinada forma em outra, mas os dois sempre colando ali, vivendo aquilo inconscientemente e deixando isso dirigir e além disso, achando que o outro que é culpado. Porque no fundo a nossa sombra é tão grande às vezes, que a gente vê ela tão gigantesca no outro, que a gente fica, mano, que sombra é essa que eu tô vendo no outro? Mas no fundo você tá vendo o quê, gente? Você tá vendo você, a sua sombra, criando situações para cada vez mais ela aparecer. Então a minha dica é aqui. Para quebrar um vício emocional dentro de um relacionamento, para tentar trabalhar as sombras, enxergue ela, enxergue. Por mais feia que você ache, por mais que você julgue ela,
enxergue, existe isso dentro de mim. E se existe isso no outro, é porque tá colando, é porque tem nos dois. Então tenta trazer a consciência, olha, eu tô percebendo isso. Olha o que eu percebi, eu sinto que quando você age desse jeito, eu me sinto dessa maneira. Eu sinto que quando acontece X situação dentro de um relacionamento, eu me sinto dessa maneira. Quando a gente começa a trazer esse sentimento, essa clareza pro outro e pra você mesmo. Gente, isso é um salto de consciência gigantesco, porque você tá enxergando, olha, existe isso, e mais ainda você tá aceitando, tá tudo bem. Porque o que a gente tem mania de fazer? De julgar o outro, né? Só que aí você tá julgando você mesmo. Então, quando você começa a trazer essa consciência pra você, essa vulnerabilidade mesmo, de entender, sim, eu tô sentindo isso. E se eu tô sentindo, o outro tá criando eu também. É trazer consciência pros seus relacionamentos e quebrar. Porque quando a gente quebra um vício emocional, quando a gente começa a quebrar, gente, é um salto absurdo de consciência. E, gente, não adianta. Todo mundo tem sombra, todo mundo tem vício emocional, todo casal tem vício emocional. E você começar a trazer isso pra dentro da sua casa, pra dentro dos seus relacionamentos, é incrível, porque te dá um poder sobre você, de perceber que sim, você é essência. Por um instante, a gente consegue ver sim o que há de mais lindo, mais belo e extraordinário no outro. Imagina se a gente começa a exercer essa presença de poder enxergar com muito mais frequência isso. Então, para quebrar um vício emocional, perceba, enxergue, aceite, porque senão você vai sentir aquele incômodo. Ai, nossa, que sentiu, viu a sombra do outro, que na verdade é sua também, porque tá colando ali o vício emocional. Sentiu o incômodo, o que nós costumamos fazer, todos os seres humanos? Vai levando esse desconforto. E o que é esse desconforto tremendo? Sombrinha debaixo do tapete, ficando cada vez maior. Então, quanto mais você trazer essa consciência pra você, essa consciência pro outro, isso é um puta crescimento. Nós todos, seres humanos, somos luz e sombra. Só que a gente não aceita que a gente tenha sombra. E aí fica difícil, gente. O negócio começa a crescer, crescer, crescer. Então, dica pra quebrar qualquer vício dentro de relacionamentos e qualquer um. Enxergue, aceite, acolhe aquilo. Se você sentir que qualquer pessoa tá vindo com um vício emocional pra cima de você, um pai, uma mãe, família, quem for, dê amor, entendeu? Tá tudo bem. Enxerga e fala, não, tá tudo bem, não tem problema. Porque quanto mais a gente se incomoda com aquilo é porque a gente também tem, e aí entra num vício emocional. E aí vai virando aquela bola de neve, e a gente sempre acaba querendo culpar o outro, sendo que no fundo um dos maiores instrumentos que tem de autoconhecimento do mundo é o outro, que tá sempre mostrando aquilo que a gente é o nosso espelho. E como é bom a gente trazer essa consciência de que tá tudo certo o outro ser desse jeito, tá tudo certo eu ser desse jeito, temos sombras, vamos aceitá-las, vamos dar amor, e aí a gente começa a dar um passo gigante para transmutar isso tudo, esse vício, essa sombra. Gente, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. Subscreva, entre no meu canal para você poder acompanhar todos os vídeos, para a gente poder expandir tudo isso, trazer consciência para as pessoas. E gratidão por estar aqui. Um beijo.